Num dojo bem macho, onde os caras estavam fazendo coisas de macho com seus corpos musculosos e suados, rolou um tumulto que fez todos os machões pararem na hora. O chefe do dojo, o sensei, soltou que o filho dele tava, como sempre, tomando uma surra daquelas. E quem tava dando a surra era tão brabo que até o sensei preferiu não se meter. O filho, chamado Kevin, estava sendo jogado de um lado pro outro do dojo, reclamando que o rival não estava pegando leve. Mal terminou de falar, ele foi arremessado no chão com tanta força que parecia que a alma dele tinha saído do corpo. Aí, surpresa! O oponente era uma garota feroz com cabelo prateado e pontas azuis, chamada Azure. Ela se levantou e mandou na lata que aquela surra era porque o Kevin tinha matado Aula. O Kevin, todo moído, questionou como raios a Azure sabia que ele estava cabulando Aula, já que eles estudam em escolas diferentes. Machucado e todo ferrado, ele ainda tentou dar um toque. Se tu continuar sendo tão violenta, nenhum cara vai ter coragem de chegar em você. A Azure não respondeu na hora, mas se aproximou com uma cara de quem tá zoando. Com um tom meio provocador, ela disse que estava ensinando boas maneiras pro Kevin, e que, na real, ela não queria nenhum outro cara por perto. Só que logo depois, ela percebeu o que disse, e como uma tsundere clássica, emendou um "não é que eu goste de você, tá? Então não fica flertando comigo." O Kevin, todo confuso, jurou que não estava flertando. E aí, virou um bate-boca entre os dois, com ela no modo tsundere, ele no modo avoado, e o resto dos machões do dojo assistindo tudo com cara de paisagem, bem desconfortáveis. No dia seguinte, no dojo, o Kevin começou a se exibir para um amigo, mostrando um modelo de uma garota raposa que só dava para conseguir com sorte num sorteio de palito de picolé. Todo orgulhoso, ele anunciou que uma mina da escola tinha dado o brinquedo para ele, o que chamou a atenção de todo mundo. O amigo dele confessou que tentou ganhar um, mas só conseguiu uma dor de cabeça de tanto tomar picolé. O Kevin riu e disse que a garota só deu o boneco porque não tava nem aí pra ele, só queria o picolé mesmo. A Azure, que tava por ali, perguntou o que ele tava segurando. O Kevin, todo empolgado, enfiou o boneco na cara dela e gritou: "Mulher raposa!" A Azure não pareceu lá muito impressionada, mas ficou na dela. Quando ela perguntou se ele gostava mesmo do brinquedo, ele disse que sim, todo feliz, falando da raridade da peça. Aí ele perguntou algo perigoso. O que eu deveria fazer para agradecer a mina que me deu isso? Isso pisou direto no calo da Azure. Por sorte, o sino tocou, e o sensei anunciou que o intervalo tinha acabado. Enquanto o Kevin continuava se gabando do brinquedo em vez de treinar, a Azure foi ficando cada vez mais irritada. O adversário dela até perguntou se eles iam lutar ou não. Enquanto o Kevin seguia falando do boneco, o oponente da Azure notou algo estranho, e logo os dois ouviram um barulho. Quando olharam, a Azure estava levantando o parceiro de treino dela por cima da cabeça. O cara foi lançado como um míssil na direção do Kevin, que caiu duro no chão. A Azure, com sangue nos olhos, se aproximou, fazendo o parceiro de treino do Kevin sair correndo e ele ficar se perguntando por que ela estava tão brava. Ela explodiu, dizendo que ganhar um boneco ultra raro não era nada, que ela ia conseguir 100 iguais até amanhã, sem problema. E ainda completou que queria saber tudo sobre essa mina do presente. O Kevin, completamente perdido, perguntou por quê. Com uma cara cheia de emoções misturadas, ela disse que queria interrogar a mina sobre flertar. Mas logo se corrigiu, falando que era só para pedir dicas de competição. Só que o Kevin não estava prestando atenção, porque estava sufocado pela aura assassina dela e se afogando nos olhos azuis cortantes. Na aula de domingo, o sensei anunciou que todo mundo ia ganhar um prato de macarrão gelado, e a galera vibrou na hora. A Azure e o Kevin começaram a conversar sobre a escola, enquanto dois outros alunos brigavam pelo macarrão como se fossem bichos selvagens. A Azure avisou o Kevin que ele ia engasgar se continuasse falando e comendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, os alunos selvagens estavam levando um corretivo para se comportarem como gente. E não é que o aviso da Azure virou realidade? O Kevin gritou que estava engasgando, e ela, frustrada, mandou um "eu te avisei", e ainda completou que ele simplesmente não consegue viver sem ela. O Kevin acabou cuspindo a comida com água, e disse que estava de boa, que já tinha sobrevivido a 2 minutos engasgado quando era mais novo. Mas a Azure estava com outra coisa na cabeça. Ela estava de olho na garrafa d'água dele. Enquanto o Kevin continuava falando, ela foi aproximando a garrafa dos lábios, pensando que era a chance de um beijo indireto. Só que ela travou quando o Kevin gritou, dizendo que queria que seu primeiro beijo fosse com a pessoa amada, debaixo de fogos de artifício, mesmo que fosse indireto ou não. Ele implorou para ela não encostar os lábios na garrafa se fosse beber. A Azure, romântica incurável, disse que era melhor ele cumprir a palavra. E quando ele prometeu que sim,
Ela jogou a garrafa pro espaço, com o sensei gritando para ela trazer de volta porque jogar lixo é feio. Na aula de quiropraxia depois, o Kevin ficou tão perdido pensando nas palavras da Azure que nem percebeu que tinha quebrado o braço. Enquanto isso, a Azure, distraída com as palavras dele, acabou quebrando o pescoço de um aluno enquanto declarava que, se o Kevin queria beijar alguém sob fogos de artifício, era melhor que fosse com ela. Quando o Kevin chegou em casa, anunciou que era a vez dele de limpar o dojo, mas encontrou o lugar vazio. Achando que todo mundo estava fazendo aquecimento do lado de fora, ele entrou mais. Só que um brilho ativou seu sexto sentido, e quando olhou, viu a Azure no canto parecendo o Homem-Aranha, o que o assustou pra caramba. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e ela, sem dizer nada, apontou pro chão. O Kevin seguiu o dedo dela e viu o motivo do medo. Um besouro. Com uma cara de moleque travesso, ele pegou o besouro e começou a correr atrás da Azure, que saiu fugindo desesperada. Por azar, o tatame estava solto. E o Kevin tropeçou, lançando o besouro voador na direção dela. A Azure, em pânico, virou praticamente o Sonic, correndo a 1000 por hora. No desespero, ela acabou pulando dentro da camisa do Kevin e ofereceu um trato. Se ele se livrasse do bicho, ela pegaria leve com ele. O Kevin riu, disse que só queria zoar um pouco e espantou o besouro com facilidade. Só que, pra azar deles, a turma toda viu essa cena, com a Azure dentro da camisa do Kevin. O sensei, vendo o circo, anunciou que a aula tinha acabado e era hora de trancar o dojo. No dia seguinte, a Azure avisou o sensei que o Kevin estava faltando, e ele explicou que sabia que o Kevin estava ocupado com coisas da escola. Ou talvez, brincou, ele estava se preparando para a confissão de amor da Azure. A galera questionou por que o sensei estava zoando a Azure, e uma nuvem de perigo começou a se formar ao redor dela. Ela pediu para ser dispensada do dia, mas o sensei disse que só se ela derrotasse todo mundo na aula. A Azure, decidida, mandou um "Vem todo mundo de uma vez que eu quero resolver isso rápido". O sensei, adorando o desafio, rasgou a camisa e liberou geral pra briga total. 5 minutos depois, todo mundo estava no chão, e o Kevin chegou, confuso com a cena. A Azure explicou que eles só estavam exaustos e perguntou por que ele estava atrasado. O Kevin, sem nenhuma preocupação, disse que só teve que limpar a sala de aula. Antes da próxima aula, o sensei anunciou que os alunos seriam divididos por força. O Kevin ficou com o amigo Jay e a Azure com o Big Bob, que já parecia preocupado porque ela estava de mau humor. Enquanto todos treinavam, o Kevin e o Jay lutavam de brincadeira, dando nomes zoados para os golpes. Mas o Jay começou a tremer e perguntou se estava fazendo frio. De repente, ele caiu. Quando o Kevin olhou, viu a Azure encarando ele com um olhar mortal, com o adversário dela também no chão. O Kevin sacou que ela estava derrubando geral com aquele olhar assassino e gritou pro pai, o sensei. Empolgado, o sensei disse que estava esperando por isso para treinar a força mental dele. A galera concordou e partiu para cima da Azure. Um por um, como se fossem enfrentar uma metralhadora, todos caíram. O sensei ainda se gabou que conseguiu bloquear 2 olhares dela antes de ser nocauteado, e ela até elogiou ele por isso. Quando ela se aproximou do Kevin, a alma dele tentou fugir do corpo. Ele implorou pela vida, mas a Azure disse que ele deveria ter pensado nisso antes de falar sobre calcinhas de meninas na aula. Antes que ele pudesse perguntar como ela sabia disso, tomou outra surra. A Azure teve um flashback, lembrando da mãe dizendo que casou com o pai dela porque ele era forte, antes de subir pro quarto para lutar com ele. Aí ela decidiu que só ia casar com um cara mais forte que ela. Mas como adolescente, ela começou a achar que isso era impossível. No campo de treinamento da escola, ela quebrou a barra de fazer flexão, e a galera começou a zoar o estrago que ela fez, enquanto ela só pensava na própria força. Ela lembrou que destruiu uma bola de golfe só de pegar, e se perguntou de onde vinha tanta força, já que nunca tinha treinado antes do dojo. Enquanto pensava em abaixar as expectativas, viu o sensei voltando pro dojo. Perguntou de onde ele vinha, e ele disse que foi na loja de conveniência comprar picolé e ainda foi chamado de pervertido pela caixa. O sensei perguntou como estava o treinamento do Kevin, e ela contou que estava fazendo progresso, que ele estava mais obediente. Enquanto eles discutiam os trejeitos do Kevin, abriram a porta do dojo e viram uma cena inesperada. O Kevin, todo suado, numa pose de luta. A Azure se gabou que ele estava se aquecendo por causa do treino dela, mas o sensei mandou ela olhar direito. Vendo melhor, ela notou que os caras estavam treinando como cachorros de exposição e pediu permissão para dar um tratamento à moda antiga na turma toda, o que o sensei liberou na hora. Saindo da escola, a Azure ouviu uns alunos comentando que a temporada de chuvas tinha começado e olhou para o céu, confirmando que estava chovendo.
Mais cedo, ela tinha ido buscar o Kevin para a escola, mas descobriu que ele já tinha saído e nem levou o guarda-chuva. Agradecendo o sensei pela info, ela ainda deu um toque para ele vestir calça da próxima vez que abrir a porta. Sabendo disso, a Azure olhou para o próprio guarda-chuva e começou a tramar. Ela pensou que era a chance de realizar o clássico compartilhar o guarda-chuva e ficou salivando com a ideia de um momento íntimo. Planejou tudo na cabeça e decidiu que, para chegar na escola do Kevin a tempo, o caminho normal não ia rolar. Usando sua velocidade de Sonic, ela cortou o caminho por um canteiro de obras. Quando avistou o Kevin, notou algo errado na hora. Ele não estava sozinho, mas dividindo um guarda-chuva com uma garota bonitinha. A Azure ficou arrasada, vendo sua chance ir pro brejo, e ficou parada na chuva, congelada. O Kevin chegou primeiro no treino e, sem saber do perigo, disse que podia derrotar a Azure numa luta de gaiola. Mal sabia ele que ela estava atrás, fazendo a clássica cena de vilã de filme de terror, revelada por um raio. A galera percebeu que o apocalipse estava vindo, mas o Kevin só brincou que a Azure devia ter esquecido o guarda-chuva. Depois da escola, ele admitiu em voz alta que não queria ir pro dojo. Como se fosse combinado, alguém tocou no ombro dele, perguntando se ele estava livre. Era a Ruby, a garota que deu o boneco de garota raposa, pedindo para ele retribuir o presente naquele dia. Ele perguntou o que ela queria, e ela disse simples: um parfait na nova doceria. Caminhando pela rua, a Ruby falava sobre o dojo da família dele até tropeçar numa pedra e cair em alguém. Ela começou a elogiar o físico definido do cara, dizendo que as meninas deviam pirar, até olhar para cima e ver que era a Azure e não o Kevin. Olhando melhor, viu o Kevin todo ferrado, pendurado nos fios, e perguntou como ele foi parar ali. A Azure, de mau humor, perguntou na lata qual era a relação dela com o Kevin. A Ruby disse que eram só colegas de classe, nada mais, o que a Azure pensou um pouco antes de repetir. Aí a Ruby perguntou se a Azure era a namorada do Kevin, já que estava agindo assim. Corando, a Azure soltou um monólogo tsundere, dizendo que não estavam namorando e que não gostava dele, seu idiota. Só que a Ruby não era uma garota qualquer, mas uma estrategista, e viu na Azure um obstáculo pro plano dela, já que estava na cara que ela tinha uma queda gigante pelo Kevin. A Ruby parecia uma garota fofa e inocente, mas as atitudes dela e a fama contavam outra história. Ela era desencanada, fácil de se apaixonar, mas tinha um coração cruel que largava os caras tão rápido quanto se apaixonava. Se seus memes não fossem bons, tava ferrado. Romance pra ela era só um passatempo. Quando conheceu o Kevin, que ficou todo empolgado com o boneco de garota raposa que ela ganhou, ela viu a chance e disse que daria o boneco se ele saísse com ela. E, sendo o cara simples que é, ele topou. No presente, o Kevin acordou e perguntou por que a Azure estava ali e não no dojo, o que gerou uma discussão enquanto a Ruby assistia. Ela até sentiu pena de atrapalhar o casal, mas, fã de NTR, quis bagunçar o clima. Primeiro, ela jogou lenha na fogueira, dizendo que o Kevin ia sair com ela por causa do boneco. A Azure quase matou o Kevin, mas ele, que tinha melhorado as habilidades, desviou e segurou o pulso dela, explicando que era a garota que ele tinha que retribuir pelo boneco. A Azure ficou quieta, mas acabou cedendo, dizendo que um homem de verdade cumpre promessas. Então tudo bem. Isso pegou a Ruby de surpresa, que esperava mais drama. No fim, os três foram pulando felizes para a doceria, com a Ruby confusa de por que a Azure estava junto no encontro. Sentados, a Ruby descobriu que eles eram amigos de infância e brigavam como irmãos, não como namorados, já que nenhum dos dois tinha experiência com namoro. A Ruby, querendo jogar, disse que a Azure devia ter um monte de caras atrás dela, mas o Kevin cortou, dizendo que não, o que irritou a Azure. A Ruby jogou outra carta, perguntando se o Kevin gostava da Azure, mas ele disse que não curtia violência. Aí ela jogou a carta final. Se um cara normal tivesse que escolher entre ela e a Azure, quem ganhava? Sem hesitar, o Kevin disse que a Ruby ganhava, deixando a Azure arrasada. Enquanto a Azure estava no chão com o golpe mental, a Ruby perguntou por que ela era melhor. O Kevin listou as qualidades dela que conhecia, terminando que a Azure podia aprender um pouco de charme feminino com a Ruby. Não, você é burro, cara, que loucura, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Para cravar o último prego, a Ruby perguntou se o Kevin namoraria ela. E como sempre, ele respondeu na lata: não. A Ruby ficou sem entender. E o Kevin, avoado, perguntou se ela estava bem. Ela disse que ele era ótimo em criar um clima e depois destruir com um não que podia machucar uma garota. Mas como era ela, estava de boa. Só que qualquer um via que ela ficou sentida. O Kevin explicou que não namorava porque achava que não estava pronto, por causa da idade, falta de grana, inteligência e por ser um zero à esquerda para entender meninas. E que queria um sinal,
alguém que fizesse o coração dele disparar de amor. A Ruby olhou para Azure e viu a cara de apaixonada dela, o que só a irritou mais. A Azure chamou o Kevin de insensível enquanto devorava um donut. Enquanto a Ruby refletia sobre o amor verdadeiro, o Kevin e a Azure brigavam por causa da divisão dos donuts. Olhando para os dois, a Ruby percebeu que destruir o que eles tinham não era o que ela queria. Ela decidiu encerrar o joguinho e deixar o amor seguir seu curso, partindo para outro alvo. Na parada de ônibus, a Ruby percebeu que nada saiu como planejado. Ela viu que só ia ganhar um par fight naquele dia e estava de boa com isso. Mas o azar bateu. Uns delinquentes a viram e, por causa de um boato, decidiram mexer com ela. Eles falaram que iam tratá-la bem, mas logo mostraram as garras, dizendo que sabiam que ela era fácil. Começaram a agarrá-la, dizendo que jogar de difícil não ia ajudar. Mas a sorte estava do lado dela. Alguém começou a socar o cara que estava mexendo com ela. O outro delinquente fez a jogada mais inteligente da vida e saiu andando. Era a Azure, salvando a Ruby. Ela perguntou por que a Azure estava ali, e ela disse que tinha algo para falar. A Ruby cortou, perguntando se a Azure amava o Kevin. Ela tentou dizer que não gostava dele assim, mas a Azure interrompeu, dizendo que nunca teve um rifle de amor e que ninguém gostava do Kevin além dela. Aí ela fez uma declaração oficial de desafio para Ruby pelo Kevin. A Ruby só riu, achando a Azure uma idiota adorável, e disse que o primeiro erro dela foi salvá-la, porque isso não ajudava a causa. Com um coração puro, a Azure disse que claro que tinha que salvar a Ruby, já que ela era a única outra garota que gostava do mesmo cara. A Ruby achou a Azure foda e confessou que não tinha sentimentos pelo Kevin, se declarando aliada dela no amor. Saindo da escola, a Ruby notou o Kevin todo animado e perguntou por quê. Ele disse que estava sozinho em casa no fim de semana, livre de responsabilidades, e que ia curtir fast food, jogos e ficar acordado até tarde. Enquanto ele falava, a Ruby mandou uma mensagem rápida para alguém dizendo para ele ir direto para casa. E ele foi. Chegando em casa, ele tirou a roupa na moral e gritou que a festa ia começar. Só que ele não esperava encontrar a Azure, de avental, dando um bem-vindo tímido. Corando, o Kevin gritou, querendo saber por que ela estava lá. Ela disse que conhecia os maus hábitos dele e estava ali para ajudar. O Kevin reclamou que ela estava atrapalhando a diversão sem motivo. Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. Com o coração na mão, a Azure disse que podia ser verdade, mas que preferia ser um estorvo a deixar ele ficar doente. Enquanto servia comida e dizia essas coisas fofas, o Kevin mal ouviu, porque estava vidrado nas curvas dela. Com uma agressividade tsundere, a Azure mandou ele comer tudo que ela fez porque odiava desperdício e tinha colocado o coração na comida. Depois da primeira mordida, o Kevin achou a comida uma delícia e disse isso, elogiando mais do que esperava. A Azure ficou radiante, mas depois perguntou o que ele quis dizer com mais do que esperava. Ele disse que desse jeito ela ia ser uma ótima noiva para alguém um dia. Ela corou e mandou ele não falar isso de boca cheia, mas o clima foi pro brejo quando ele completou que ela só seria uma boa noiva se o noivo soubesse desviar bem dos socos dela. A Azure acabou dando um soco que mandou o Kevin pro banheiro dizendo que estava tudo pronto para ele tomar banho. Afundado na banheira, o Kevin, com uma cara séria pela primeira vez, pensou que se a Azure estava se esforçando tanto para melhorar, talvez ele também devesse.